Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo ao Domingo da Seichonoye. Espero que seja tudo bem com você, com a sua família. O meu nome é Arthur Masaki Kanada, sou preletor e estarei aqui hoje tratando o assunto a beleza da natureza. Esse item aqui, esse tema, né, ele é extraído de um livro Para Realizar o Amor e a Oração, de autoria de Seicho Taniguchi, a qual nós chamamos ele de mestre, né? Falamos de mestre. Também utilizarei o livro Canto e Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né, do professor Masanobu Taniguchi, nosso atual Supremo Presidente da Seichonoye, e estarei também falando do livro Diário de Relógio do Sol, que é um livro de práticas. E esse tema, a beleza da natureza, é muito importante, né? Porque ele trata-se justamente do nosso planeta Terra, do ambiente que nós vivemos. Quando a gente fala de ambiente, nós estamos falando do nosso lar, da nossa comunidade, também da nossa família, e por que não falarmos de nós mesmos? A natureza, na verdade, ela constitui a tudo, né? Tudo está repleto da natureza, e nós hoje falaremos muito sobre a relação que temos junto com Deus, com a natureza e a nossa própria existência, né? E esse livro do professor Seicho Taniguchi, ele é um livro fantástico. Então, eu já convido você, né, gostando aqui do tema, né, venha visitar nossa livraria virtual, que você vai encontrar livros como este. E ele fala muito sobre a forma como nós devemos viver. Por isso para realizar o amor é a oração, né? Como é bom, né, a gente poder pensar em manifestar o amor a todo momento na nossa vida. E especificamente esse capítulo 16, o professor Seicho Taniguchi, com a forma maravilhosa de contar, ele fala sobre as suas experiências, né, as viagens que ele tem dentro do Japão, as suas visitas que ele faz justamente em várias localidades, assim, né? E numa dessas, assim, situações, ele traz as suas reflexões, né? Então, aqui o professor Seiichi Taniguchi, no livro, na página 211, está escrito: ela, a natureza, né, é realmente magnífica e bela, e nela estão contidas as obras-primas de Deus, extremamente grandes e extremamente pequenas, né? E aqui você vê até a imagem de uma pequena flor, né, nascendo aí num solo árido, mas mostrando toda a sua beleza nesse pequeno espaço. E também a gente tem aqui a oportunidade, né, muitas vezes de deslumbrar de paisagens realmente paradisíacas. Aqui a Foz do Iguaçu, com as suas maravilhosas cataratas, né? No Brasil, a gente tem uma imensa gama, né, de locais com realmente paisagens maravilhosas, né? Eu tenho certeza de que você vai lembrar de alguma situação assim. Mas tudo isso, na verdade, né, a gente gosta de observar, de que toda essa capacidade de ver a beleza está relacionado com aquilo que a gente chama de natureza divina.
Na Seichonoye nós ensinamos que só existe em um primeiro pilar Deus e a sua imagem verdadeira. Então, quando nós vemos algo belo, na verdade, nós estamos justamente resplandecendo algo que nós consideramos como bom. E essa natureza de enxergar o bom está dentro da nossa capacidade de filho de Deus, de termos essa mesma natureza. Então, de certa forma, né, a nossa mente, o nosso ser, conversa com esse aspecto interior, ele se identifica com esse aspecto interior, porque também reside em nós, né? Na Seichonoye nós ensinamos, né, que o homem é filho de Deus, e ele, como filho de Deus, é perfeito, belo, saudável, puro, né? Nós ensinamos que ele é próspero, que é infinitamente saudável e que também tem uma capacidade infinita para lidar com todas as situações. Então, nós também temos a capacidade de enxergar essa beleza, né, em todos os seus aspectos. Então, eu coloco assim, né, na página 213, para quem possui mente alegre, a natureza oferece infinitas belezas. Ao contrário, para os olhos de quem está desiludido, nada parece belo. Para ele, não existe a beleza das montanhas, dos rios, nem do vasto oceano. Ele não enxerga nenhuma beleza, porque não a vê. Ou seja, né, nossa mente, ela é uma mente seletiva. A nossa mente está seletiva, né? Então, aquilo que nós estamos focando, né, se, por exemplo, nós estamos em um lugar maravilhoso, mas estamos passando por algum problema, ou alguém da nossa família está doente, a nossa mente fica presa àquela situação e nós não conseguimos enxergar em razão de nós estarmos com a nossa mente ocupada, ou com as preocupações, ou com ideias, enfim, né, com medo do futuro. E muitas vezes, na verdade, a gente acaba perdendo a oportunidade de enxergar aquilo que é mais belo e simples que está na nossa frente, justamente porque nós estamos tão sobrecarregados com o dia a dia, com determinados pensamentos, com as nossas preocupações, que acabamos de deixar de escapar algumas coisas. Muitas vezes a gente precisa fazer um treinamento, né, para ver se enxergar esse belo que existe em nós e nosso ambiente, né? Na Seichonoye a gente ensina sobre meditação, a qual nós faremos no final, eu explicar melhor mais à frente. E eu recordo que nós fazemos também, né, nas academias de treinamento espiritual, uma atividade chamada de contemplação à natureza, né? E nós ali naqueles momentos ficamos em silêncio, procurando ali reflexionar, né? A gente para ouvir os cantos dos pássaros, observar o farfalhar das árvores, né, das folhas, enfim, né? Eu me lembro que no final a gente compartilha experiência e tem pessoas assim com a capacidade até de escrever poemas sobre aquilo que eles viram, né? E tudo isso, na verdade, acontece, essa criatividade, essa emoção, justamente como eu falei para vocês, que a gente se identifica com isso. E o professor Seiichi Taniguchi, em continuidade nesse mesmo livro, ele comenta um aspecto que talvez você também vai se identificar, né? No sentido assim, né, de que muitas vezes a gente tá tão preso em outras coisas que não se percebe, né? E ele fala que estava em um determinado local nessas viagens e o carro dele teve um problema na embreagem, lá na parte de marchas, e ele não conseguia engatar a marcha ré. E aí o carro só ia na primeira, ele não conseguia engatar ré para estacionar, e nisso era uma descida, né? E nessa descida o seu carro já estava à beira de uma vala, né? E aí ele ficou preocupado, mas, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E justamente naquele momento, ele fala que ele lembrou de fazer a meditação Shinsokan, que a Seiichonoye ensina. Na meditação Shinsokan, né, que é visualizar, contemplar Deus, ele parou aquele momento e aquilo que ele não conseguia fazer, que era engatar ré, né, porque o carro estava apresentando determinados problemas, ele conseguiu, e aí ele se livrou dos problemas e conseguiu estacionar onde ele queria. Nisso ele percebeu o seguinte, que quando a sua mente, ele tinha resolvido aquilo, aí ele percebeu que naquele momento no céu faziam as cores diferentes do entardecer, né? As folhas vermelhas do outono, enfim, né? Todo aquele clima agradável. Mas ele falou que quando a mente dele estava preocupado, nada daquilo existia, né? E é justamente esse é o ponto que a gente quer levar nesse sentido, né? Nesta palestra. É falar que a gente deve realmente, né, dar devida importância à relação da natureza, justamente desenvolvendo a questão da gratidão a isso, né?
E por que a gente comenta tanto essa questão? Acredito que nós e vamos nos reflexionando, entendemos cada vez mais o nosso propósito, né, de servir a este mundo. Hoje, acredito eu que você deva saber que nós temos uma dificuldade muito grande em relação à questão da natureza, né? Tivemos situações da chamado aquecimento global, enfim, problemas de várias ordens, né? E nós queríamos relacionar um pouco sobre a nossa vida cotidiana, sobre como nós vemos esse tema e como nós devemos proceder. Mas, primeiramente, queria mostrar para vocês um gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele fala sobre o dia de sobrecarga da Terra, né? Esse dia de sobrecarga da Terra seria, no caso, né, quando nós, então, estamos, vamos dizer assim, consumindo mais do que o planeta consegue regenerar ou produzir, né, com as suas próprias, de forma natural, né? E então você vai perceber ali que nos últimos 50 anos, né, em 1970, né, dia 30 de dezembro, vamos dizer assim, que o ser humano ele teria consumido aquilo que a Terra teria condições de produzir, né, em relação natural. E isso, na verdade, foi aumentando o nível de consumo, né, já teve na década de 80 já caiu para no dia 4 de novembro, né, então a partir desse dia 4 de novembro, dia 5 já estava no chamado cheque especial, vamos dizer, com a Terra, né, e no dia 2021, há 2 anos, né, nós já estávamos no dia 29 de julho, ou seja, né, já 42%, né, vamos dizer assim, acima daquilo, consumindo muito mais do que realmente o nosso planeta consegue, né, produzir. Significa que quando você faz isso, necessariamente você entra numa área de você estar consumindo além daquilo, né, ou seja, nós estamos degradando, né, o planeta. Isso avança em termos de florestas, ou meio ambiente, ou questões minerais, enfim, né? E muitas vezes isso em nome de um chamado progresso econômico, né? Mas que isso traz determinados comprometimentos, né? E então a ideia nossa da Seichonoye, na verdade, é que nós devemos respeitar a natureza, né? Porque na verdade a natureza, ela é a própria criação de Deus, assim como nós. E a relação do homem com a natureza deve ser uma relação de coexistência, né? De irmãos, não é verdade? Então, aqui eu vou colocar aqui um termo que nós utilizamos, que é o cidadão ético, né? O cidadão ético aqui da revista Fonte de Luz de novembro, né? Ele tem essa definição: uma pessoa que, do ponto de vista humanitário, além de ser atenciosa com os pobres socialmente vulneráveis, faz escolhas em suas atividades diárias, incluindo o que ela consome, com base na ética entre gerações e na ética ambiental, a fim de concretizar uma sociedade em que a natureza e os seres humanos vivam em harmonia. Creio eu aí, né, que você tenha uma visão muito próxima a essa em relação àquilo que nós consideramos como ideal. O ideal de ter harmonia, o ideal em que todas as pessoas possam realmente viver em paz de forma próspera. Um ideal em que também não somente nós, mas também nós não atrapalhemos também a biodiversidade, outras espécies, né, que dependem desse ambiente, né, e que muitas vezes ele acaba sendo destruído pela ganância do próprio homem, né, em nome daquilo que nós chamamos, como eu falei antes, do progresso. Mas essa vida que a gente coloca o homem como centro, ou antropocêntrica, né, ela é uma vida que não tem essa sustentabilidade, como mostrei agora em gráfico, e que isso não é nenhum tipo de segredo, né, em relação àquilo que a própria ciência estuda, né? Então, nós acreditamos firmemente, né, de que se Deus criou o homem como seu filho, ele deu a capacidade dele também manifestar plenamente o seu amor. O seu amor significa que você pode conviver com certeza em tudo. Eu aqui no próximo slide aqui, queria mostrar para vocês um pouco do que consta aqui no livro Cantem em Louvor ao Bodhisattva Reflexões do Mundo, né? Que é esse livreto, que é um livreto aqui, o meu está um pouquinho gasto aqui, mas depois vou mostrar ali
esse livreto aqui, né? E nesse livreto aqui, ele é um poema, né? É um poema que nós procuramos ler constantemente, se não diariamente, né? Para que a gente possa mentalmente captar cada vez mais essa consciência divina. E coloca assim nessa página 25, né? Se desejais fazer o bem, deveis conhecer a vontade de Deus, né? Não percais Deus de vista, apegando-vos às suas próprias posições. Os bens de sociedade a que pertenceis não são necessariamente o bem, né? Ou seja, nós muitas vezes estamos apegados ao quê? Ao consumo, né? Aquilo que a gente quer, enfim, né? Entender uma ideia de felicidade, uma ideia de que nós, vamos dizer assim, nós dependemos daquilo que temos para mostrar que somos felizes, né? Tem até um tema, né, que a pessoa, às vezes, ela gasta o que não tem para mostrar, para comprar o que não precisa, né? Para mostrar para quem não conhece. Essa é uma piada, mas na verdade reflete muito, né? Que às vezes a gente acaba comprando muitas vezes aquilo que não deve, né? E justamente eu digo isso, né? Que nós estamos vivendo um mundo de um consumismo desenfreado, né? Porque existe toda essa questão do livre comércio, que é importante também. Nós não criticamos a questão da liberdade de você poder comprar, nada disso. Mas a questão da liberdade, na verdade, é uma situação em que a gente precisa, na verdade, saber seguir o nosso caminho, né? Saber aquilo que nós devemos. Na página 18 desse mesmo poema, ele coloca assim, né? Eu gosto muito disso. Ele coloca assim: conhecer corretamente a vontade de Deus e conhecer corretamente a imagem verdadeira da criação de Deus são as mais importantes chaves para se obter a liberdade, né? Então, assim, né? A liberdade realizada através da obediência à lei, ao seguir a vontade de Deus, todos alcançarão a verdadeira liberdade. E que lei que nós estamos falando? Se nós estamos vivendo realmente nessa situação caótica, vamos dizer assim, em relação a um nível ambiental, em que hoje nós vivemos diversas situações, né? Nós temos que entender que, na verdade, né, isso está relacionado àquilo que nós projetamos mentalmente. Não é um castigo divino, né? Mas sim aquilo que nós projetamos. Ou seja, né, nós falamos que lei também está relacionada à questão de lei de causa e efeito. Se existe uma causa, é que nós estamos consumindo muito, ou que nós nos relacionamos mal com o meio ambiente, e o meio ambiente, de certa forma, ele acaba produzindo determinados resultados conforme nossa mente. Nós podemos também citar, por exemplo, o problema do aquecimento global, né? E o problema do aquecimento global, ele é causado justamente, né? Ou seja, pelo nosso consumo desenfreado, pela alta emissão, no caso, por conta dessa produção de carbono na atmosfera, né? Nós também temos um problema relacionado à alimentação, né? Que nós acabamos consumindo muito a questão de carne de forma global, né? E a um nível totalmente desnecessário, vamos dizer assim, né? De forma desenfreada, né? E quando nós estamos nessa situação do aquecimento global, ele acaba desencadeando vários problemas. Por exemplo, nós podemos falar aqui no nossa realidade do Brasil, o quanto tivemos problemas com enchentes, né? Tivemos recentemente, eu estou aqui gravando aqui no ano de 2023, mas recentemente tivemos problemas no Rio Grande do Sul, em São Paulo mesmo, vivem tendo problemas de enchente, e um levantamento recente de março mostrou que nos últimos anos a quantidade de grandes chuvas já aumentou em 6 vezes nos últimos anos. Tudo isso está relacionado justamente à questão do aquecimento global. Quando nós falamos, então, de forma um pouco mais extensa, nós vamos lembrar, por exemplo, que o crescimento do volume oceânico, por exemplo, ele tem aumentado, retirado pessoas das suas comunidades, por exemplo, né? Quando muitas vezes acaba até tirando países, pequenas ilhas, né? Porque acabam sendo superados pela água do mar. Mas também, e ao mesmo tempo, isso acaba prejudicando, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da agricultura, né? E isso provoca também uma falta, escassez de alimentos, que é um problema muito grave.
esses tipos de situações da falta de recursos também desencadeiam guerras locais, enfim, outras situações que, por sua vez, acabam, além dos próprios estragos das próprias guerras, muitas vezes colocando vários refugiados, né? E essas pessoas têm que sair dos seus países, né, dos seus locais, no seu local natal, para buscar refúgio em outras localidades, né? Ou seja, né, isso acaba desencadeando grandes problemas. E na Setionoia, nós não temos uma ideia, na verdade, apenas de realizar o bem, ou ensinar o ensinamento apenas para que o homem prospere, mas sim que toda a humanidade, todos nós podemos prosperar, né? Eu queria mostrar aqui, eu vou mostrar aqui a foto de um cachorro que é o chamado, ele é chamado tripé, né? Esse é uma das reflexões que a gente faz. Certo dia, eu estava em casa, e uma pessoa passou e veio me pedir alimento, pedir alguma coisa, e eu, como é que fala, né? Naquela correria, você fala, olha, hoje eu não posso, ficar para outra vez, né? E às vezes a gente está tão corrido, né? E aí ele falou assim, olha, aí ele me falou uma coisa que me chamou a atenção, falou assim, você não quer compartilhar o pão com o seu irmão? Aí ele falou assim, mas ele falou de uma certa forma que aquilo realmente bateu no fundo. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? A gente fica tão ocupado com nossos afazeres do nosso dia a dia, que acaba não lembrando daquilo que é importante, né? Que é manifestar o amor. E eu, no caso aqui, esse senhor aqui, então eu parei, né? Eu moro junto com a minha mãe aqui, nós em casas separadas, pedi para minha mãe que ela prepare o almoço, falei, mãe, será que não poderia conseguir ali aquilo que estava do almoço para ele, né? Depois já tínhamos almoçado, e aí ela separou com muito carinho, eu levei para ele, fiquei com ele ali, né? Conversamos um pouco, não me recordo o nome, mas passei ali, procurei não somente passar o alimento, mas atendê-lo com atenção, com amor, né? Procurei ali, a gente conversou um pouco, dei um abraço e ele inclusive acabou chorando ali, né? Falou das situações dele, enfim, e eu também comecei a lembrar, né? De quão é importante a gente dar essa atenção. E o tripé, eu perguntei, e esse seu amiguinho, né? Era o tripé. Ah, ele é tripé porque, infelizmente, aconteceu um acidente e uma das pernas dele não está mais funcional, né? Mas ele mostrou toda uma alegria, né? E ele era o grande companheiro dele, falou assim, esse é meu companheiro, e ele apresentou como se fosse realmente um membro da família, né? E eu também me diverti, brinquei um pouquinho com ele, e aí a gente encerrou assim, de uma forma muito agradável, né? Mas a gente pensa assim, será que eu que ajudei ele? Mas na verdade, né, essa pessoa que apareceu na minha casa, foi ele que me ajudou a libertarmos do egoísmo, libertar daquela ideia que separa, né? Às vezes a gente pensa que as coisas são separadas de nós e a gente pode agir com um certo livre-arbítrio sem considerá-las. E é por isso que nascem os problemas, nascem as situações em que a natureza acaba sendo subjugada, né? Então, esse é uma situação, né? Aqui no próprio livro Canto Louvor ao Bodhisattva, na página 19, eu não sei se eu tinha lido, mas ali coloca assim, né? As pessoas dão origem ao egoísmo porque erroneamente acreditam que a situação real do mundo seja o conflito entre elas e os outros e tentem se proteger dos seus oponentes. A descobrir os outros, surgem da descrença do mundo da criação de Deus. O mundo criado por Deus é bem e justiça, é benevolência. E é um mundo harmonioso e perfeito, onde a harmonia vem por si própria. As pessoas não acreditam nisso e pensam que há desarmonia no mundo de Deus. Uma tentativa de se proteger e rejeita os outros. E por temer os outros, elas sentem o poder que as prende como ordens e coações dos outros. Contudo, aquele que acredita na grande harmonia, no mundo de Deus, não concebem o conflito entre elas e os seus outros. Não sentem uma barreira entre si e os outros e podem ouvir suas próprias mentes, suas mentes verdadeiras nas vozes dos outros. E podem ouvir dentro de si mesmos as vozes dos outros. Isso aqui é o amor, né? Nós temos aquela mente que consegue se identificar com o outro, né? Nós conseguimos enxergar o que o outro está passando, sentindo. E isso é importante que a gente possa viver, porque isso faz parte da nossa constituição humana, nossa constituição divina.
Na Seichonoye, nós não trabalhamos para desenvolver o lado material. O lado material da nossa vida, ela se desenvolve naturalmente, a gente acaba atraindo naturalmente, mas nós precisamos ter uma mente feliz e alegre, uma mente feliz e alegre, mas baseado na espiritualidade. E a espiritualidade é essa, né, que como diz Shakespeare, né, que é necessário você não construir muros, mas sim pontes, né, pontes que nos ligam a isso e à vida. E para a gente desenvolver essa questão, né, a Seichonoye, ela não fica apenas na teoria, nós assinamos a praticar, na praticar. Então, como a questão da nossa vida está relacionado a um Deus existente, mas, por outro lado, nós seguimos uma lei, ou seja, né, uma lei da ação e reação, nós precisamos sempre estar plantando coisas boas para estar acontecendo coisas boas na nossa vida. E justamente o contrário, se algo bom não está acontecendo na nossa vida, é justamente porque houve alguma espécie de mal semente anteriormente plantada, faltou amor em minha vida, faltou alegria, alguma desarmonia aconteceu. Mas justamente na Seichonoye, como eu disse, sobre práticas, né, nós procuramos intensificar cada vez mais o significado de cada uma delas. Por isso aqui hoje a gente vai utilizar um pouco, explicar aqui para vocês o uso do diário, do relógio diário o relógio de sol, de autoria da Junko Taniguchi, professora Junko Taniguchi, né? E aqui ele na verdade, como se fosse realmente um diário. Aqui eu estou aqui mostrando aqui preenchido, né? Com as minhas anotações, né? E na verdade, durante esse diário, a prática seria justamente registrar. E aqui ele fala registrar o quê, né? Eu vou mostrar aqui antes disso aqui, primeiramente, né, um relógio de sol. Vocês já viram o relógio de sol? Relógio de sol, esse relógio de sol aqui, ele está instalado na academia de Biúna, né? E no relógio de sol, na verdade, ele só funciona, né, quando tem o sol, né, instalado, ou seja, né, só registra horas que o sol brilha. Isso significa o seguinte, né, procurar ao máximo registrar apenas as coisas positivas, as coisas boas e verdadeiras. Porque assim, na verdade, na Seichonoye que a gente acaba influenciando para que o mundo possa manifestar-se conforme nossa mente, de forma positiva. Na Seichonoye a gente não fabrica situações, né, quando a gente fala de ver a coisa positiva, não é isso. Na verdade, é você parar e olhar justamente, né, eu vou mostrar mais uma aqui, ó, né, na academia, né, instalado, e mais uma aqui, eu vou mostrar o detalhe aqui, eu acho que eu vou mostrar o teu detalhe, né, do que está escrito ali naquele trecho, né, aqui, ó, registro apenas as horas em que o sol brilha, né, isso significa, na verdade, justamente sobre isso, né, quando você procura ver a imagem verdadeira das coisas, elas se manifestam porque dentro de cada coisa existe a imagem verdadeira. Se você quer realmente que seu filho melhore, por exemplo, no estudo, você não vai ficar achando, procurando observar as questões das mentes negativas, justamente o contrário. O que você vai fazer? Justamente você vai trabalhar aquele filho de Deus que até então não tem sido manifestado, não tem sido reconhecido, que é a própria imagem verdadeira. Por isso na Seichonoye a gente fala, né? Elogie os filhos, né? Estimule-os, né? Dentro daquilo que já fazem de bem. Porque, na verdade, aquilo vai fazer com que aumente a sua capacidade, sua confiança no ser que é filho de Deus. Então, primeiro nasce isso. É preciso, então, que a gente aprenda a desenvolver também esses determinados hábitos. Nesse livro aqui, como é que você vai preencher? Ele fala, primeiramente, você programar o seu dia, né? Você vai lá, por exemplo, fazer a parte das práticas da Seichonoye. Livros, caridade e meditação, né? A gente fala que essas três práticas, a meditação, a leitura de livros e a caridade, o ato de fazer bem às pessoas, né? Vai colocar um bênção, um elogio, uma oração, uma palavra de gratidão, umas aspirações também no diário. E também, esse é interessante, que ele fala cuidados com o meio ambiente. Registre também um cuidado que você teve com o meio ambiente. Ou seja, né, se naquele dia você lembrou, né, não ficou horas no banho, não ficou muito tempo no banho, lembrou de fechar o registro, vai economizar água, porque às vezes a água é barata, né, parece ser barata na conta, mas pro universo é um recurso escasso, né? Pensa o seguinte, né? Pensa que outros países as pessoas não têm água para tomar e a gente tem abundância para poder
a fazer o nosso asseio da nossa higiene pessoal de uma forma muito tranquila, às vezes sem preocupações. Mas a gente acaba não fazendo por preocupação, justamente a gente acaba colocando esse momento como um momento de reverenciar a vida que existe na água. Quando você tiver, por exemplo, também, né, se alimentando, em vez de comer determinadas quantidades, por exemplo, de carne, né? A carne, por exemplo, ela tem um aspecto, tá relacionado à vida, religiosamente dizendo, né? Porque é uma vida que é tirada, na verdade, né? Mas também está relacionado a um grande, igualmente, né? Relacionado, né? A uma situação do carbono, por exemplo. Quanto é necessário, por exemplo, para você produzir uma quantidade enorme, por exemplo, de carne, né? Quanto recurso é utilizado, né? E esses animais acabam passando por processo de sofrimento, muitas vezes, de uma forma que acaba não sendo considerado muitas vezes, porque a gente acaba comprando as coisas simplesmente no mercado, a gente não pensa nesse sofrimento que eles estão passando, mas não é porque a gente não vê, é que não está acontecendo. Então, são situações assim que, se você pensar sobre o meio ambiente, no nosso dia a dia, se cada um de nós fazer a nossa parte, né, nós já vamos fazer uma grande colaboração, né? E estaremos cientes e passando para outras pessoas também aquilo que nós vivemos. Nós temos que pensar como aquela fábula, né, que existe sobre o grande incêndio da floresta. E, de repente, dava aquele fogaréu e tinha lá um beija-flor. O beija-flor ia, né, pegava uma gota de água e ajudava a apagar. E os outros animais, né, o leão, macaco, esquilo, falavam, mas o que você está fazendo? Corre, não vai adiantar em nada. E ele falava assim, eu estou apenas fazendo, pelo menos, a minha parte, né? Na Bíblia também, Cristo falava assim, né, colocava da seguinte forma, em verdade vos digo que quando fizestes ao Deus seus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, né, pequenos irmãos, nós estamos falando não somente, também estamos falando das pessoas que estão estando mais marginal ou fragilizadas, mas também estamos falando do meio ambiente, daquilo que o irmão que ele está falando é aquilo que Deus criou. E aquilo que Deus criou também está relacionado a todo o nosso ambiente. Nós não somos seres materiais, né? Na Seitonê a gente fala que nós somos seres espirituais, mas toda a matéria, ela é a própria fruto do amor de Deus, porque tudo aquilo foi criado para que nós possamos viver. É graças a toda essa lei, a toda essa questão do meio ambiente, é que a gente pode realmente ter uma vida maravilhosa, né? Então, esse é um ponto bastante importante. Nós procurarmos sempre fazer o bem, né? E aumentarmos nossa consciência sobre a verdade. Na página 53, ele termina esse canto de louvor, que nós já é no final, né? Ele fala assim, né? Quando o anjo assim ensinou, a figura do querubim apareceu subitamente, no alto do céu, um bando de cães selvagens foi visto voando. Naquele momento, uma grandiosa voz ecoou dos céus: Vejais que os ganchos, o céu, não podem ser separados. Ao céu, as montanhas e os rios não podem ser separados. As montanhas, rios e mares são inseparáveis. Todos os seres vivos e a terra são unos. Não vejais a vós mesmo como sempre corpo físico e insignificante. Os seres humanos não podem existir sem as montanhas e rios. Eles não existem separados das terras e dos mares. Eles e todos os seres vivos, todos juntos ali coexistem. O professor Seiji Taniguchi, ele, nesse mesmo capítulo que eu falei, ele fala, né, que ele ia naquelas paisagens, mas era quase que inevitável perceber que também você havia muito acúmulo de lixo, às vezes, nesses cantos, em algumas situações. Mas justamente isso acontece porque nós não conseguimos ali enxergar a nossa importância como um todo. Nós estamos muito preocupados apenas a dos beneficiar da natureza. Então, essa que é a proposta, que a gente possa realmente entender que nossa missão como filho de Deus é não somente viver como filho de Deus para nós próprios, isso é apenas egoísmo, mas compreender que no outro também tem toda essa grande natureza divina que está em tudo e todos, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, entendermos que também somos capazes de promover o bem e o belo, e que realmente, né, este mundo, com certeza, será muito melhor, né, com a contribuição de todos. E pode ter certeza, né? Não fique pensando o que as outras pessoas vão pensar de você. Não fique pensando, né, sobre nada disso. Apenas faça, né? Porque com certeza
Deus estará sorrindo sempre que você fizer bem a alguém. E você vai sentir que quando você faz o bem, na verdade você foi um ser muito maior, muito mais conectado a Deus e muito mais feliz, né? E agora nós partiremos aí para a nossa parte da prática, né? Hoje nós falaremos aqui a nós faremos aqui a meditação Shisokan para contemplar, né, as quatro mentes imensuráveis, né? E uma meditação Shisokan, como eu falei para você, está relacionada justamente a termos da reflexão, a nossa conexão, né? Meditação Shisokan é ver, contemplar Deus. Então, nós vamos aqui fechar um pouco os nossos olhos de forma muito consciente. A gente fecha os olhos para os cinco sentidos, para aquilo que está lá, mas conscientemente nós vamos nos conscientizando, nós vamos nos ligando, voltando realmente àquilo que somos filhos de Deus, nós temos a nossa mente em Deus. Mas eu vou explicar para vocês também um pouco sobre o que são as quatro mentes imensuráveis. Vou utilizar aqui, isso aqui é uma arte da Associação dos Jovens aqui, e ele explica rapidinho. Então, o que são as quatro mentes imensuráveis, né? Então, aqui as quatro mentes imensuráveis é o Dihikshaki no budismo, né? Que representa o conjunto dos sentimentos, caridade, piedade, alegria e abnegação infinita. E a linguagem cristã refere-se ao amor de Deus, desprovido de qualquer apego e sentimento egoísta. Caridade, né? Caridade é o desejo de remover os sofrimentos alheios. A piedade é o desejo de tornar a vida do outro mais prazerosa, né? A alegria é alegrar-se com a felicidade do outro. É você sentir alegria com a alegria do outro. E a abnegação é o soltar, é o desprender-se das pessoas e coisas. Então, nós vamos entrar aqui na parte da prática, né? Que será feita aqui durante cerca de 10 minutos aqui. Então, na meditação Shisokan, nós vamos começar com o canto evocativo de Deus. E nesse momento nós vamos ficar em posição de oração, que é estar com essa mão aqui, à frente do rosto aqui, com uma leve abertura, como se coubesse na palma da mão. Nós ficamos com a postura ereta. Apesar de fechado, a gente fala que os globos oculares ficam levemente levados, olhados, direcionados para cima, como se estivéssemos procurando sempre a luz. Nossos pés ficam justapostos, sentado na chamada ponta da cadeira, que é aquele 1/3, 2/3 ali daquela cadeira, não encostado aqui com as costas no banco, para que a gente possa ter uma posição de sustentação confortável e que dê um nível de concentração. Então, aqui eu vou agora partir para a prática, e vamos começar com o canto evocativo de Deus, e depois vou pedir aí que vocês, necessariamente, né, mantenham os olhos fechados, cerrados, procurando acompanhar as palavras, e ao final, né, eu vou falar frente na meditação de Sokan e abrimos os olhos para continuidade. Então vamos iniciar com a meditação. Canto evocativo de Deus. Assumamos a posição de ação. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seite Onuê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras da meditação. Deixa agora o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Deixa agora o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui é o oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus. Oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. Oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. Oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus. Oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus. Oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus. Vamos mentalizando essas palavras, os atributos de Deus, até conseguirmos visualizar todo o universo, repleto da luz de Deus. Oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus.
Oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus. Oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus. Oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus. Oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. Oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. Minha mente, vamos mentalizando da seguinte forma: minha mente está una com o infinito amor de Deus. As quatro mentes imensuráveis de Buda se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, se expande pelo céu e permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. O sofrimento de todos os seres vivos já foram removidos, abrandadas as suas angústias, concedida a alegria, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas minerais da terra, aspira remover os seus sofrimentos, dar angústia, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está em una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda. Se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo e ao avistar todas as vidas e minerais da terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais na terra, aspira a remover seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Os sofrimentos de todas as vidas na terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da terra foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todas as vidas da terra já foram removidos, o conforto proporcionado,
na diversidade protegida e alegria concedida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, Shisokan. Pode abrir os olhos. Queria aqui agradecer novamente pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui neste momento, domingo da Seichonoye. E tenho certeza, desejo aí que você realmente, a partir desses ensinamentos, possa com certeza ter uma vida feliz, gostaria de fazer um convite, que você curtisse esse vídeo para que ele pudesse estar entre os mais, com mais visualizações, para que as pessoas possam encontrar, mas também que você inscreva no nosso canal. Existem, eu vou falar a palavra milhares, tá? Existem realmente milhares de vídeos que tratam de diversos assuntos sobre a vida cotidiana, sobre a saúde, sobre a prosperidade, sobre a harmonia no lar, e que podem realmente ser bastante úteis a você, a sua família e as pessoas que você convive, E assim a gente agradecer de coração a sua participação hoje. Espero que você, mais uma vez, desejo votos de muita felicidade e bênçãos. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus.
é o domingo da Seitianoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para a sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seitianoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!